aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E ó, lembre-se que você pode se tornar um membro e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários, beleza? Você também pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Também pode deixar seu like se você gostar do vídeo, seu comentário aí é sempre muito importante, beleza? Não, dragãozinho? Bonitinho. Não tá quase aparecendo o dragão aqui, ó. Pronto, agora sim, eu gosto que você apareça aqui, né, meu amigo? No dia 31 de outubro de 1981, o vilarejo de Godric's Hollow se tornou palco de uma grande tragédia. Um bruxo das trevas, o mais temido dos últimos séculos, decidido a pôr fim nos boatos que rondavam sobre uma profecia que dizia que um garoto nascido no final do mês de julho teria o poder de derrotá-lo, invade a casa dos Potter, que acreditavam estar protegida por uma poderosa magia, e os mata. A tragédia seria completa se Harry Potter, de apenas 1 ano e 3 meses, tivesse o mesmo destino de seus pais. Aliás, essa era a intenção de Lord Voldemort. Mas graças ao sacrifício de sua mãe, Harry se tornou uma lenda, o único a sobreviver a uma maldição da morte e sair apenas com uma cicatriz em forma de raio em sua testa. Como resultado, Voldemort teve seu corpo destruído e desapareceu. Em poucos instantes, todos souberam. O mundo bruxo festejou a queda de Voldemort. Feitiços disparados para os céus, corujas voando durante o dia, pessoas vestindo roupas estranhas pareciam radiantes, dançando e festejando no meio da rua. O pequeno Harry foi retirado da casa, destruída pela explosão que o ricochete do feitiço de Voldemort, em contato com a proteção de Lilian, causou. Hagrid, por ordens de Dumbledore, chega até o local que já estava atraindo a curiosidade das pessoas e pega o bebê, levando-o na moto voadora de Sirius até Surrey, em Little Ingen, e deixando-o com Dumbledore, que coloca o pequeno Harry na porta da casa de número 4. Os Potter foram mortos devido a uma traição, porque eles estavam escondidos e protegidos sob o feitiço Fidelius, uma poderosa magia que esconde um segredo dentro da alma de uma pessoa, e essa pessoa é intitulada como o Fiel do Segredo. O segredo só pode ser revelado por vontade própria, nem as maldições de tortura mais inimagináveis, poções da verdade, domínio de mente podem arrancar este segredo da pessoa que fez o feitiço Fidelius. Voldemort poderia aparecer diante da casa dos Potter que ele não conseguiria enxergá-la, ele não conseguiria encontrá-la, se esse segredo não tivesse sido revelado a ele. A proteção do ambiente era muito forte. Os que já conheciam a localização da casa podiam acessá-la sem nenhum problema, mas não podiam revelar a casa para outras pessoas. Elas eram incapacitadas de revelar o segredo para outras pessoas. Mas os Potter confiaram o seu segredo na pessoa errada. Voldemort conseguiu encontrá-los e os matou. E ao tentar matar o pequeno Harry, sofreu sua queda. Mas a grande pergunta é: como o mundo soube tão rápido o que havia acontecido naquela noite? Como essa notícia se espalhou? Como Dumbledore ficou sabendo tão rápido do ataque? E o que aconteceu que o Harry havia sobrevivido? Essa é uma pergunta muito interessante. E o melhor é que existe a possibilidade de nós vermos isso na série Harry Potter. Como a série está comprovadamente expandindo a história, mostrando cenas que nós sabemos que aconteceu, mas não vemos acontecer, como Dumbledore conversando com os Flamel, nós também poderemos ver a resposta para essa pergunta, mesmo que já exista uma resposta. Você sabe como que o Dumbledore ficou sabendo sobre o ataque dos Potter? Você sabe como as outras pessoas ficaram sabendo, como que essa notícia se espalhou tão rápido? Existem duas respostas para essas perguntas e elas são diferentes. As pessoas souberam de um jeito e Dumbledore soube de outro. As pessoas souberam porque Godric's Hollow é uma vila, um vilarejo misto de trouxas e de bruxos. Então, não demorou
para a notícia dali se espalhar. Os Potter já estavam escondidos e quando o Hagrid foi pegar o bebê já tinha curiosos em volta. Então as notícias vão se espalhando e os bruxos eles não davam certeza do que havia acontecido. O Walter ouve os cochichos ali onde os bruxos falam, sim, os Potter, pelo que soube, e sim, o Harry, filho deles. Mas eles não dão nenhuma informação concreta sobre o que aconteceu. Então, como que eles souberam? Como que os espalhou para os bruxos? Primeiro, os curiosos que estavam ali devia ter entre os curiosos alguns bruxos com certeza e viram o Hagrid sair com o Harry vivo dali. Então, eles sabem que o Harry sobreviveu e os Potter estão mortos. Então eles sabem que os Potter morreram e que o Harry sobreviveu. Então, de alguma forma, o meio do caminho que realmente a gente não sabe é como eles sabem que foi o Voldemort, por que eles sabem, como eles sabem que o Voldemort sofreu a queda. Como isso aconteceu, talvez a gente tenha a resposta na série. Como que essa notícia se espalhou do Voldemort ter caído, mas os Potter estarem mortos e o Harry sobreviver, eles facilmente viram o que aconteceu ali, a casa com explosão e tudo mais, e o Harry saindo com o Hagrid no colo. Agora, como que o Dumbledore soube disso? Como que ele soube tão rápido e entrou em ação tão rápido pra mandar o Hagrid lá pra casa dos Potter, pra pegar o bebezinho Harry e levá-lo pra Rua dos Alfeneiros? Pra agir da forma rápida que o Dumbledore agiu, ele deve ter ficado sabendo imediatamente como isso aconteceu. Isso é o que me intriga. E se ele sabia que podia acontecer, por que ele não fez nada pra tentar impedir, pra tentar ajudar o Tiago e a Lilian? Porque leva a crer que ele imaginava que eles seriam atacados, e aí ele não fez nada pra impedir? Bem, a gente tem essa sensação de que o Dumbledore é onipresente, que ele sabe tudo, que ele é onipotente, mas não é. Ele não é. Isso é muito atribuição dos fãs a ele. Ele realmente soube muito rápido. Ele não sabia que o Voldemort iria estar ali. Ele tomou certas precauções quanto a isso. Ele sabia que eles estavam sob o feitiço Fidelius. O Tiago e a Lilian eram membros da Ordem. Eles corriam certo risco. Dumbledore sabia que tinha risco. E mesmo com o feitiço Fidelius, o Dumbledore também tomou certas atitudes. E a resposta para isso é muito mais simples do que vocês podem imaginar. Você não vai encontrá-la nem nos livros, nem nos filmes, nem nos jogos, nem nos textos extras escritos pela J.K. Rowling no site Harry Potter. A resposta para essa pergunta vem de um episódio do Pottercast, o podcast do fansite The Leaky Cauldron, que foi ao ar no dia 20 de dezembro de 2007, especificamente o episódio 130. Nele, J.K. Rowling participa e responde algumas perguntas. E perguntaram exatamente isso, como Dumbledore soube do ataque aos Potter. E o que a Rowling respondeu foi o seguinte: obviamente, Dumbledore poderia ter lançado um feitiço que os alertasse caso algo acontecesse à família Potter. Ela não diz que ele de fato lançou um feitiço, mas ela afirma que ele seria completamente capaz e é perfeitamente plausível que isso tenha acontecido. Então essa seria a explicação lógica. O Dumbledore, além do feitiço Fidelius ali que estava na casa protegendo os Potter, ele também colocou um feitiço para ser alertado caso algo acontecesse com os Potter, caso o feitiço fosse quebrado. Agora, sabendo disso, seria perfeitamente possível a série mostrar Dumbledore em Hogwarts ali, como diretor, na noite de Halloween, sendo alertado através desse feitiço que ele fez. Enquanto os Potter eram atacados e mortos ali, e por isso ele age tão imediatamente, ele consegue agir tão imediatamente e enviar o Hagrid lá para resgatar o bebê Harry e depois fazer as magias, estender a proteção da Lilian até a Rua dos Alfeneiros, que é o que ele faz. Ele vai até a Rua dos Alfeneiros e ele estende o sacrifício da Lilian de Godric's Hollow, ele estende o sacrifício usando o parentesco do Harry com a Petúnia, e ele explica isso na carta, falando que no momento em que a Petúnia aceitasse o Harry ali, aquele feitiço estaria feito, estaria selado, e ali o Harry estaria protegido. Então, é perfeitamente possível que a série explique essas coisas, que a série nos mostre essas coisas. Então imagina só, a autora explicou isso nesse podcast, ela falou, olha, é muito provável, é muito possível que o Dumbledore tenha feito isso, sabe? É óbvio que ele pode ter feito isso. Ela não colocou no livro, mas é óbvio que ele pode ter feito, ele tinha capacidade de fazer. E aí a série tem a possibilidade perfeita de colocar isso e mostrar de uma vez por todas que o Dumbledore soube disso, foi alertado por conta de um feitiço que ele colocou na casa dos Potter. Seria perfeitamente plausível, não iria contra a história, porque os Potter eram membros da Ordem da Fênix, eram pessoas que o Dumbledore gostava muito, que ele inclusive lutou para proteger, para ficarem escondidos ali. Então é dessa forma
que o Dumbledore fica sabendo. E as pessoas acreditam que seja pela boa e velha fofoca mesmo, que foi saindo ali falando, um espalhando pro outro, e foi assim que rolou. Ai, eu tô tão ansioso com essa série e com as possibilidades que ela traz pra gente, que eu gosto de ficar imaginando tudo isso e pensando em tudo que a gente vai poder ver, além do que está nos livros, que a gente vai poder ver sendo mostrado, sendo explicado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. E como é dito no primeiro capítulo de Pedra Filosofal, quando o Harry é deixado na porta dos Dursley depois do Voldemort sofrer a sua queda, a Harry Potter, o menino que sobreviveu.